Muito bom dia, ou neste caso, boa tarde a todos, por estarem aqui. E eu passava de imediato a palavra ao Presidente da Assembleia Geral da Associação Humanitária, Orlando. Ora, bom dia a todos. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal, Vítor Figueiredo, excelentíssimo Sr. Comandante de Códigos, Rui Nogueira, excelentíssimo Sr. Representante da Liga dos Bombeiros, José Requejo, excelentíssimo Sr. Presidente da Federação dos Bombeiros do Distrito de Viseu, José Nunes, Sr. Representante do Conselho Fiscal, excelentíssimo Sr. Carlos Alberto Farmácia Dias e excelentíssimo Sr. Subchefe José Pereira, excelentíssimo Sr. Presidente da Direção, senhores convidados, bombeiros e bombeiras, os senhores e minhas senhoras. Em primeiro lugar, quero agradecer a presença de todos por acompanharem esta festa, comemoração do 91º aniversário, que reveste muita importância no trajeto da vida desta associação. Este dia, além de ser um dia de festa, deve ser também um dia de fortalecimento da união entre bombeiros, com o sem farda, numa união da sociedade civil e na apresentação dos meios materiais e humanos. Como em cada ano, neste dia, recordamos o passado, os fundadores desta associação, todos os dirigentes que por aqui passaram, todos os bombeiros falecidos, a quem prestamos a nossa homenagem. Aproveito para dar os parabéns à direção e ao comando pelo trabalho desenvolvido na associação. Todos trabalharam para agradecer e trabalham para agradecer o nome da nossa associação. Para terminar, como Presidente da Assembleia, peço mais uma vez a vossa participação nas Assembleias, pois é nas Assembleias que se reconhece o trabalho em prol desta associação. Os dirigentes têm que sentir nas Assembleias o apoio de todos os sócios. Obrigado pela vossa presença. Passo de imediato a palavra ao representante do Conselho Fiscal, Dr. João Paulo. Saudava à mesa, saudava a todos os presentes e acho que é necessário recordar que a missão dos bombeiros comemorar a vida. E hoje estamos aqui numa cerimónia, 365 dias depois do 90º aniversário, do 91º aniversário, temos essa felicidade e queria, em nome do Conselho Fiscal, tão somente demonstrar a minha gratidão, ou a nossa gratidão, por aqueles que deram a vida pelos bombeiros, pelo corpo, constituído efetivamente um corpo, e muito particularmente por aqueles que continuam hoje a dar parte da vida deles a este corpo, nosso bem-aja. Muito obrigado. Então agora cabe a mim também proferir umas pequenas palavras, agradecer a todos e antes de iniciar, por impossibilidade do Presidente do Conselho Fiscal por motivos de saúde, está o Conselho Fiscal representado pelo Dr. João Paulo,
o Dr. Matos pediu-me para transmitir, no fundo, que estava com os bombeiros e que, não estando este ano, que no próximo ano espera estar, se a saúde não o atraiçoar. Então começo por cumprimentar a mesa, o Sr. Presidente da Câmara, Vítor Figueiredo, o Sr. Presidente da Autoridade Nacional da Proteção Civil, o Sr. Comandante Operacional Distrital, Rui Nogueira, o Presidente da Liga de Bombeiros Portugueses, o Comandante José Requeijo, o Presidente da Federação de Bombeiros, Distrito de Viseu, o Dr. José Amaro, o Sr. Carlos Alberto, o padrinho da viatura e um amigo desta corporação e dos bombeiros em geral, o Sr. Presidente da Assembleia Geral da Associação, o Sr. Representante do Conselho Fiscal e em representação do Corpo de Bombeiros da Associação, o Subchefe José Pereira, bombeiro no ativo. Quero também agradecer ainda a presença do representante da Assembleia Municipal, o engenheiro João Carlos Matias, os presidentes de junta aqui presentes, os elementos convidados do comando e direções de outros corpos de bombeiros aqui presentes, cumprimentar também a chefe de sala do CDOS de Viseu, a doutora Marília, e demais representantes de instituições convidadas aqui presentes, ex e atuais elementos dos corpos sociais, ex e elementos do comando desta associação, comunicação social, sócios e não sócios, beneméritos da associação, bombeiros e assalariados desta casa, em suma, amigos de salvação pública. Minhas senhoras, meus senhores, desde já, em nome da direção, a todos e sem exceção, os meus sinceros agradecimentos pela vossa presença. Para nós é uma honra, é um orgulho, é um prazer sentir o vosso apoio. Mais um ano passado e já vão 91 anos, após a constituição da Associação de Bombeiros, denominada Corpo Voluntário de Salvação Pública. Durante estes anos, a Associação e os seus bombeiros tentaram sempre dar cumprimento aos fins para que foram criados. A capacidade que homens e mulheres que serviram esta casa durante anos, dedicando horas e horas à causa do voluntariado, é por si só um fato a enaltecer. Que dignifica qualquer um dos que passam por estas instituições. O espírito de grupo e sem tinto de interajuda que norteia os bombeiros lhe confere uma capacidade de trabalho e dedicação ao próximo que por vezes colocam a sua própria vida em perigo para salvar pessoas e bens. Só por este facto já justifica estarmos aqui hoje reunidos para comemorar mais um aniversário. As associações humanitárias de bombeiros são como as famílias, têm bons elementos e menos bons, têm uns mais aplicados e outros mais baldas, têm uns que são certinhos, dinâmicos, extrovertidos e inovadores, e têm outros que são o oposto. Mas isso não deixa que não sejam todos necessários e bem-vindos. A divergência de ideias e opiniões só nos faz crescer. Aqui ninguém está por obrigação, também ninguém aqui está preso. Temos que respeitar as opiniões e as decisões de cada um em cada momento e também saber tirar as ilações de tais atos. Isto só para dizer que durante estes 91 anos houve momentos bons e menos bons, como nas famílias, nas sociedades, nos casamentos. Só não erra quem não faz. Mas se me permitem, vou só falar do presente e do futuro que perspectivamos para os bombeiros. Salvação Pública não passou ao lado desta vaga de imigração de jovens e menos jovens que tiveram necessidade de sair para procurar emprego e uma vida melhor. Contudo, houve outros que sentiram vontade em reingressar ou abraçar esta causa e Salvação Pública até vê o número de bombeiros aumentar. Esta nova geração de bombeiros é obrigada a ter uma formação mais intensa e conhecedora das novas realidades e práticas que hoje se lhes deparam. Ser bombeiro voluntário hoje é ser um verdadeiro profissional. Mas há coisas que não mudam e que queremos continuar a manter, como é o caso da confiança que a população deposita nos bombeiros. Uma confiança e um sentimento quase paternal. É isso que nos distingue de outros agentes, sejam eles de segurança ou defesa, proteção ou solidariedade.
Queremos continuar a dar à população este conforto e esta segurança, este apoio e esta ajuda, principalmente no infortúnio. Por tudo isto, continuamos a investir na formação dos nossos bombeiros, na renovação da nossa frota automóvel e na melhoria das nossas instalações. Isto não põe em causa o agrupamento de bombeiros, constituído há quase 6 anos e que muito nos orgulha, pois perspectivar o futuro com melhores meios, melhores condições, mais bombeiros, com mais recursos e, se possível, com menos gastos, todos ficamos a ganhar e a população agradece. Sabemos que o caminho é difícil por vezes ficamos com a ideia que são colocados obstáculos nesta caminhada, mas este espírito determinado e seguro do caminho que pretendemos seguir leva-nos a ser inflexíveis e intransigentes nas nossas decisões. Não fomos o primeiro agrupamento de bombeiros a ser constituído no país, mas fomos o primeiro a estar devidamente registado no Registro Nacional de Pessoas Coletivas. Ao fim de uma série de esclarecimentos e de pedidos de registro, lá conseguimos. Para os mais atentos, na cidade de São Pedro do Sul, as duas associações humanitárias já pensam como uma só. Se não vejam pelos veículos recentemente adquiridos por uma e outra associação. São complementares e vêm comatar falhas que existiam e não aumentar a frota pura e simplesmente. Não queremos ser mais que os outros, queremos ser iguais, porque acreditamos que o futuro passa pela redução significativa de corpos de bombeiros. Passa por um apoio efetivo e permanente às associações de bombeiros por parte do Poder Central. Porque ser bombeiro não é só 35 horas por semana, são 24 horas por dia. E isto tem custos, pois manter equipas permanentes em turnos só com voluntariado é impossível, mesmo conjugado com alguns assalariados. Portugal tem uma matriz de bombeiros assente no voluntariado, mas atualmente, e principalmente no interior, é muito difícil manter um quartel a funcionar nas 24 horas do dia, face ao número de solicitações e ao apertar da legislação, nomeadamente no transporte de doentes. Acredito que temos que caminhar para uma solução de semi-voluntariado, ou seja, haver voluntários que estão de serviço ou de chamada e que, se forem acionados, serão ressarcidos de um apoio monetário ou outro que compense esta disponibilidade. Já agora, deixo aqui uma pequena chamada de atenção em relação às regalias dos bombeiros. Julgo que algumas que foram cortadas deveriam ser repostas e refiro-me concretamente aos anos de serviço para efeitos de reforma. Não necessariamente ao que existia no passado, mas existir um incentivo ao bombeiro para que o pode diferenciar de um trabalhador normal. Mas acreditamos que tanto a Liga de Bombeiros, que nos representa a nível nacional, como a Federação de Bombeiros do Distrito de Viseu, estão atentas a soluções alargadas e consensuais que defenderão os interesses das associações humanitárias e, por conseguinte, os bombeiros. É neste acreditar que assim é, que tudo faremos para proporcionar aos nossos bombeiros e às nossas bombeiras as melhores condições possíveis, num esforço conjunto entre todos, porque eles o merecem. E por falar em merecer, quero aqui, em nome dos Bombeiros de Salvação Pública, e penso que em nome dos Bombeiros Voluntários, dizer aos senhores segundo Codis que no DECIF 2016, apesar de não existirem elementos de comando no ativo, em ambas as corporações da cidade, pode ficar descansado que responderemos afirmativamente com empenho e devidamente equipados à chamada, se para tal formos acionados, sob o comando de um qualquer comandante de uma das 30 associações do Distrito. Antes de passar aos agradecimentos finais, quero só fazer uma pequena referência ao veículo que acabou de ser vencido. Face à mudança da legislação e à possibilidade das associações poderem adquirir veículos mais simples de transporte de doentes não urgentes, a direção fez contas e chegou à conclusão que, ao adquirir este veículo, não só proporcionava aos seus ocupantes um maior conforto, como uma redução de custos de exploração e uma amortização do investimento num curto espaço de tempo. Quero agora fazer aqui alguns agradecimentos
Em primeiro lugar, e para eles que é o futuro, para a Juve Bombeiros de Salvação Pública, que esteve a retemperar forças durante algum tempo e que alguns já acreditavam que tinha sido um sonho. Ela aí está para criar uma nova dinâmica nos bombeiros, e o exemplo mais recente disto foi o baile de aniversário realizado na passada sexta-feira, dia 19, com uma organização irrepreensível. Para eles, quero aqui publicamente manifestar todo o apoio da direção para ajudar nas iniciativas que venham a realizar. E sei que estão aí com novas ideias, muito interessantes e muito válidas, e algo inovadoras para a salvação pública. Vamos avançar juntos nestes projetos. Contem connosco. A colaboração com a Liga Portuguesa contra o Cancro, com o Banco Alimentar, com a Associação de Pais do Agrupamento de Escolas São Pedro Sul, com os Conteiros e com tantos outros, é também uma forma de servir. Também não podemos deixar de aproveitar este momento para agradecer a todos os cidadãos que contribuíram financeiramente nas várias ações de estrada que o Agrupamento de Bombeiros levou a efeito durante o verão. É neste estreitar de relações entre a instituição Bombeiros e a sociedade civil, sejam elas associações, empresas da nossa terra, instituições públicas ou privadas, que nos leva a acreditar que vale a pena continuar a ajudar. Para a instituição Bombeiros Voluntários de São Pedro do Sul, nosso parceiro Agrupamento de Bombeiros de São Pedro do Sul, quero aqui também enaltecer a forma como sempre colaborante e construtiva que tem colocado em todo este processo de consolidação do Agrupamento de Bombeiros. O passo seguinte é colocar a força conjunta em ação. O caminho faz-se caminhando. E estamos a trilhar o caminho que julgamos ser o correto, com passos certos e seguros, porque sabemos o que queremos e onde queremos chegar. Quero aqui agradecer ao Sr. Presidente da Câmara o seu apoio e a sua preocupação que tem tido com os bombeiros, sempre no sentido de estar próximo, disponibilizar ajuda e colaborar com os bombeiros nas várias situações para que são solicitados. Sentimos-no como um dos nossos. Os nossos bombeiros e aos nossos profissionais desta casa só peço que continuem a dar o seu melhor em prol da comunidade. E aqui também quero agradecer aos meus colegas de direção, que formam uma verdadeira equipa e eles no fundo são o meu braço direito, porque sozinho não se vai a lado nenhum. Quero agradecer a todos os diretores sem exceção todo o apoio que têm dado a este grupo de bombeiros. E por fim, não posso deixar aqui de agradecer à família dos bombeiros, esposas, maridos, pais, filhos, irmãos, namorados e namoradas. São eles que ficam tantas vezes com o coração nas mãos. O jantar na mesa, noite sem dormir, porque amam e gostam e sentem o que é ser bombeiro. Sem serem bombeiros, mas são bombeiros voluntários passivos. Mas deixem que vos diga, e modéstia à parte, é um orgulho muito grande servir esta causa, seja como bombeiro, seja como diretor. Em nome da direção, os meus parabéns a esta associação pelos seus 91 anos. O nosso muito obrigado a todos por aqui estarem e por nos ajudarem a continuar a somar anos, um de cada vez. Obrigado a todos. O Sr. Presidente, se calhar, não sei se o padrinho do novo veículo quer dizer algumas palavras. O Sr. Carlos Alberto. Então passava a palavra ao Dr. José Amaro, Presidente da Federação de Bombeiros de Viseu, e que é para nós um prazer estar oficialmente aqui na associação. No passado não pôde estar por motivos de saúde. O nosso muito obrigado. Cumprimento de forma especial o excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de São Pedro do Sul, Vítor Figueiredo, e na sua pessoa todos os cidadãos de São Pedro do Sul. Ao Sr. Representante do Conselho Executivo da Liga dos Bombeiros Portugueses, Comandante José Requeijo, e na sua pessoa todos os bombeiros de Portugal. Cumprimento o Sr. Comandante Operacional Distrital, Rui Nogueira,
por si e em representação da Autoridade Nacional de Proteção Civil, e na sua pessoa cumprimento todos os agentes da Proteção Civil. Ao Sr. Presidente da Assembleia Geral, Sr. Orlando, e na sua pessoa cumprimento todos os associados deste corpo voluntário. Excelentíssimo Sr. Presidente da Direção do Corpo Voluntário de Salvação Pública, António Casais, e na sua pessoa, naturalmente, cumprimento todos os membros dos corpos sociais desta instituição. Sr. Presidente do Conselho Fiscal, Sr. Subchefe José Pereira, em representação do Comando, e na sua pessoa, cada um dos seus bombeiros. Comando ativo, bombeiras, bombeiros, senhores conselheiros, senhor comandantes do quadro de honra, comandante do comando ativo, representantes dos corpos sociais e comandos das associações humanitárias convidadas e associadas, senhores autarcas. Minhas senhoras e meus senhores, caros amigos, com a devida vénia, faz hoje este Corpo Voluntário de Salvação Pública de São Pedro do Sul 91 anos de vida. Neste dia de aniversário, honra seja feita aos fundadores, que em 2 de fevereiro de 1925 a fizeram nascer, aos membros dos corpos sociais, bombeiros e sócios desta instituição, que ao longo destes 91 anos a construíram e mantiveram. Parabéns a todos. É que celebrar 91 anos representa em si mesmo o empenho, a vontade indomável de muitos homens e mulheres que foram capazes, com a sua força, trabalho e dedicação voluntária, de encontrar sempre o caminho mais justo para, unidos e organizados, promoverem a assistência humanitária a quem dela necessita e afirmarem bem alto os mais nobres valores da solidariedade, da amizade e da cooperação. Mais do que agradecer, temos a obrigação de reconhecer o seu valor. Tenho dito que nestas ocasiões, quem representa a Federação gostaria naturalmente de falar sobre o crescimento exponencial das atividades e serviços prestados pelas associações humanitárias de bombeiros voluntários. Falar do desafio da gestão associativa e do elevado esforço financeiro a que tem que se ocorrer. Falar da tutela, do controlo e da fiscalização a que nos sujeitam em nome da exigência e da qualidade da prestação dos serviços, mas sobretudo da indefinição de enquadramento do seu estatuto, pois as associações humanitárias não são empresas, não visam o lucro e os seus dirigentes não são empresários, nem são sequer remunerados. E acreditem, seria importante falar-vos do regime jurídico das relações laborais dos trabalhadores voluntários, que não existe, nem houve vontade política durante os últimos 8 anos para fazer aprovar um diploma próprio da regulamentação do contrato de trabalho do bombeiro e que agora se pretende subverter com a discussão de um contrato coletivo de trabalho. Falar, e já tivemos a oportunidade de ouvir o Sr. Presidente da Direção dizê-lo, falar do não reconhecimento da isenção do imposto sobre veículos e do IVA na aquisição dos veículos destinados ao transporte de doentes, pelo facto, e apenas só por este facto, do novo regulamento dos transportes de doentes não o classificar como ambulância. A incerteza na consagração durante o DECIF do montante a abonar ao pessoal que integra o dispositivo atualizado, pelo menos à referência hora equivalente à retribuição mensal mínima garantida para 2016. A incerteza da inclusão das despesas de conservação e manutenção dos veículos que integram o DECIF, pois estão sujeitos a um grande desgaste, repercutindo custos acrescidos e elevados, suportados exclusivamente pelas associações. A certeza e até a indefinição sobre uma comparticipação financeira anual para todas as viaturas que integram o DECIF, tendo em consideração o número de horas de intervenção, o número de horas de trabalho e os quilómetros percorridos. A incerteza de uma concretização da promessa de que cada bombeiro ser dotado e possuidor, pelo menos, de 2 equipamentos de proteção individual.
Naturalmente que seria bom falarmos sobre a preocupação com o número de acidentes de e com viaturas dos corpos de bombeiros, traduzida numa média nacional ponderada de um acidente por dia. Faz-nos refletir. A importância crescente dos bombeiros na área da saúde, sobretudo na emergência pré-hospitalar, em que o INEM reconhece que os bombeiros assumem hoje mais de 80% das intervenções, e o esforço alegado, mas pouco visível, da melhor distribuição da formação e da resposta exigida aos planos de formação elaborados pelos senhores comandantes. Falar do pacote do incentivo, como disse o Sr. Presidente da Direção, há um incentivo ao voluntariado que os municípios têm vindo a adotar, e a falta desses incentivos por parte do Estado, que a título de exemplo ainda não se dignou repor a isenção das taxas moderadoras nos cuidados de saúde. Enfim, mas hoje, porque é dia de aniversário, dia em que honramos o passado, aproveitamos que o presente nos dá e olhamos o futuro, e por isso devemos exaltar a prática de trabalho das pessoas que compõem os órgãos sociais, pessoas abnegadas, dedicadas, leais e determinadas. Bem-hajam agradecimento que faço na pessoa do Sr. Presidente da Direção, António Casais. Isto é a razão do voluntariado, do dirigismo, tão pouco reconhecido e tão facilmente, torpemente violentado. Temos hoje de saber valorizar mais a qualidade que já temos instalada, para que isso sirva de estímulo e motivo de orgulho a todos os que trabalham diariamente com abnegação, que se dedicam à proteção civil. Temos de o fazer também para que as pessoas percebam o trabalho que está a ser feito, a confiança que devem ter e até o contributo que podem dar. Hoje, por imperativo de consciência, temos que exaltar o trabalho das nossas associações e corporações que têm feito para melhorar as condições dos bombeiros, para continuar a apostar na sua formação e aproveitar os recursos humanos e técnicos que possuímos, tanto que é uma condição necessária para se manter uma boa operacionalidade nos serviços de socorro às populações que se servem. E por isso hoje impõe-se que digamos que São Pedro do Sul tem que ter orgulho, e sei que tem, nas suas 3 associações de bombeiros: a Associação Humanitária de São Pedro do Sul, a Associação Humanitária de Santa Cruz da Trapa e o Corpo Voluntário de Salvação Pública, onde estamos hoje presentes. Todos sabemos do esforço que se tem feito para se congregarem vontades no sentido da concretização do agrupamento. E tivemos aqui o Sr. Presidente da Direção a manifestá-lo de forma eloquente. Já formalmente constituído, mas em que nenhuma das instituições perde a sua identidade, mas com vista a que tudo se congregue num objetivo comum. Tudo isto é fruto de uma gestão rigorosa, da vontade, da solidariedade das pessoas e, sobretudo, também do apoio do município. Senhor Presidente da Câmara, conscientes da responsabilidade que cabe ao município partilhar na área da proteção civil, a Câmara Municipal tem apoiado de forma permanente as associações humanitárias dos bombeiros voluntários deste concelho. Tarefa que, por razões óbvias, não será fácil, tanto mais que são 3. Apesar de aprovada a lei do financiamento das associações detentoras dos corpos de bombeiros, sinal que corresponde ao reconhecimento por parte do próprio Estado da essencialidade da atividade dos corpos de bombeiros detidos pelas associações humanitárias no quadro da proteção civil, importa também que os governos locais mantenham e melhorem a relação institucional, pessoal, franca, aberta, construtiva, solidária, sobretudo, que naturalmente não pode perder-se por questões conjunturais e de crise financeira do momento. Importa olhar para os bombeiros como o melhor e o maior parceiro para os municípios e se reconheça a multiplicidade de serviços que se prestam perseguindo os seus fins. Senhor Segundo Comandante Operacional Distrital, dirigi-lhe uma palavra de agradecimento pela sua presença, naturalmente, sendo certo que o estar aqui transmite e faz sentir a este corpo voluntário e, sobretudo, aos seus bombeiros, a importância que os bombeiros têm na estrutura da proteção civil e que, naturalmente, Vossa Excelência lhes dedicam.
Reconheçamos que o braço direito da Proteção Civil são os corpos de bombeiros. Mais de 90% dos mesmos no nosso país pertencem a associações humanitárias de bombeiros voluntários. Gratidão e reconhecimento de quem somos e o que fizemos e o que fazemos. Hoje vamos ver aqui, com certeza, reconhecidos bombeiros estagiários que acedem à carreira de bombeiros e àqueles que irão ser promovidos na sua carreira de bombeiros, mostrando naturalmente a vitalidade desta associação e deste corpo de bombeiros. Uma palavra à Jovem Bombeiros, uma palavra para a escolinha de infantes e cadetes. De facto, os bombeiros lutam, por um lado, pelo refrescamento, o aumento e a qualificação crescente dos seus quadros ativos. E ouvimos o Sr. Presidente da Direção queixar-se exatamente de alguns fenómenos que são exógenos às associações, designadamente a imigração e a deslocação das pessoas. E, por outro lado, num sentido mais vasto e incisivo, acabam por desempenhar estas escolinhas um papel fundamental, pedagógico e formativo para as novas gerações. Por isso, foi uma forma conseguida dos bombeiros cativar e acolher crianças e jovens no seio do voluntariado. A razão de ser desta casa sois vós, os bombeiros. Não podemos esquecer pessoas destas, cujo exemplo constitui o património mais precioso que transportamos. E nós os dirigentes, como fiéis depositários deste legado da nossa memória coletiva, temos a obrigação de o reconhecer. Costumo dizer, de nada nos servem as viaturas, de nada nos servem os meios, de nada nos servem os quartéis, se não houverem mulheres e homens que descubram esta vocação. Ser bombeiro não é uma profissão, é uma vocação. Uma palavra em particular às nossas bombeiras, que neste vasto e heterogéneo movimento do voluntariado, as mulheres acrescentam valor à causa, pelo seu bom senso, sensibilidade e determinação. Permitam-me que fique aqui apenas com duas notas finais. A primeira, para os bombeiros, que são a razão da existência desta associação, que tudo fazem sem vaidade, sem procura de notoriedade, mas que no socorro voluntário são sempre os primeiros. São o esteio desta instituição. São uma componente fundamental na estrutura da Proteção Civil e a vossa ação, a nível local, regional e nacional, devem ser efetivamente reconhecida e saudada, o que faço naturalmente, neste caso, na pessoa do subchefe José Pereira. Para os bombeiros vão as nossas felicitações, com especial ênfase para todos aqueles que hoje serão condecorados. Lembramos também aqueles bombeiros que, pela lei da morte, nos foram deixando e de quem não somos capazes de colmatar a falta, porque a sua presença é permanentemente entre nós memória daquilo que foram, do seu exemplo, do seu inequivocamente bons serviços que durante a vida prestaram à comunidade. Que os nossos netos se lembrem que não vacilamos e que nos orgulhamos muito de quem somos, voluntários e pela paz. A segunda palavra e última, agradecendo o convite que me foi formulado para estar aqui neste dia. E peço a todos os cidadãos de São Pedro do Sul, ao Governo local e ao Governo central, que tenham sempre presente a realidade dos bombeiros voluntários, que são voluntários especiais e únicos. Parabéns ao Corpo Voluntário de Salvação Pública. Muito obrigado. Mediante estas palavras, até fico sem palavras. Queria só fazer aqui um pequeno parênteses. Não vai haver hoje entrega de medalhas aos bombeiros. Com esta mudança de elementos de comando, quisemos fazer as coisas com alguma calma e, para não fazer as coisas precipitadas, será feita oportunamente uma cerimónia com o significado que merece e onde serão entregues todas as medalhas aos bombeiros que têm direito por próprio a elas. Passava de seguida a palavra ao representante da Liga de Bombeiros Portugueses, o comandante e amigo José Requeijo.
Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara de São Pedro do Sul, Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Geral dos Bombeiros de Salvação Pública de São Pedro do Sul, Sr. Segundo Comandante Operacional Distrital de Viseu, Sr. Presidente da Federação dos Bombeiros do Distrito de Viseu, Sr. Presidente do Conselho Fiscal dos Bombeiros de Salvação Pública de São Pedro do Sul, Sr. Presidente da Direção, Sr. Comandante, Sr. Carlos Alberto, no mérito desta associação, entidades civis, militares e religiosas, outros comandantes e presidentes das associações aqui presentes, e neste aspecto deixe-me dar aqui um cumprimento dirigido especialmente à Sra. Presidente do Corpo de Bombeiros Voluntários de São Pedro do Sul, pela sua presença nesta associação. Minhas senhoras, meus senhores, crachás de ouros da Liga dos Bombeiros Portugueses, bombeiros e bombeiras. 91 anos de história, 91 anos de memória, bons e maus momentos. Hoje estaremos aqui com certeza para recordar os bons momentos, as coisas que nos ficam de lembrança para que possamos lançar o futuro. E lançar o futuro é, com certeza, olharmos para a formatura, para os homens e mulheres que se fardavam de soldados da paz aqui em frente ao quartel, perante a população que quis participar, que se quis aliar, que se quis juntar a esta comemoração. É sempre importante esta ligação população-bombeiros. Até porque eu digo muitas vezes que o bombeiro, quando está do outro lado do passeio, é um popular igual a tantos outros do concelho. Apenas ficam diferentes quando atravessam a rua e fardam-se de bombeiros. De resto, com certeza que são o cidadão normal e comum que durante toda a semana, todos os dias, passam nas ruas da cidade. Dizer-lhe, Sr. Presidente da Direção, que ouviu-me falar aqui abertamente, sem qualquer preconceito ou até algum acanhamento de agrupamento em São Pedro do Sul, deixa-me satisfeito. Aqui há uns anos, e sabem que é com muito gosto que eu venho a São Pedro do Sul, penso por uma quarta, quinta, sexta vez, já nem me recordo, as vezes são tantas, que vocês têm tido o prazer e o gosto de me convidar. Dizer-vos que ouvi falar de agrupamento nesta casa, ouvi falar de agrupamento na Casa dos Bombeiros, da Associação de Bombeiros Voluntários, é para mim um prazer enorme. Porque há uns anos ninguém conseguia falar neste assunto. Não conseguimos com certeza estarmos neste ambiente. Para si e para a Presidente Paula, os meus parabéns, o meu agradecimento em nome da Liga dos Bombeiros Portugueses de terem avançado e ter essa coragem. O reflexo disso é realmente também a formatura que vocês hoje aqui tinham. Sabemos que passaram por algumas dificuldades, houve alturas em que vínhamos e víamos uma formatura um pouco reduzida, com algumas dificuldades em trazer agentes de São Pedro do Sul para esta casa. E hoje realmente conseguimos ver este número de homens e mulheres formados e capazes de responder às mais variadas solicitações. Terem este trabalho também de já começar a comprar equipamentos e viaturas em conjunto, vendo das dificuldades e das necessidades prementes e que são necessárias para servir a população e não comprar por si só porque queremos, só porque o vizinho tem e eu também vou ter que ter. Sr. Presidente, Sr. Comandante interino, Sr. Chefe José Pereira, dizer-lhe que tem ainda um largo caminho, um longo caminho para fazer, mas com certeza que estão no caminho certo. A população apoia-vos, a Câmara Municipal, o Sr. Presidente tem tido esse trabalho, essa preocupação de estar a vosso lado e com certeza que dentro de muito pouco tempo iremos ter essa realidade concluída. Juve é bombeiro, deixem-me começar por aqui, porque é digamos que é uma área que me sensibiliza, que me toca, e em Viseu não há uma política de Juve é bombeiro muito ativa. Dizer-vos, Sr. Presidente, e agradeço que faça chegar ao seu núcleo esta minha informação de que Viseu, dentro de pouco tempo, vai ter eleições para o delegado distrital, que neste momento não tem. E ter um delegado distrital é reunir vontades, reunir ideias, reunir disposições e disponibilidades de todos os jovens bombeiros do distrito para podermos marcar a nossa posição a nível nacional e a organização em intervenção, em ação dos jovens bombeiros. É por aí que nós vamos ter que conseguir ir à sociedade. Incentivando os jovens para virem para os bombeiros, é que nós vamos conseguir trazer a bom porto a nossa missão.
missão de ter bombeiros voluntários. Falaram-se já aqui dos incentivos ao voluntariado. Sei que está, e dizer-vos, enquanto dirigente da Liga dos Bombeiros Portugueses, que já tivemos várias reuniões, vários encontros com o novo Governo, com os novos Secretários de Estado e nova Ministra, e dizer-vos que a situação das taxas moderadoras está concluída. Apenas se aguarda a aprovação do Orçamento de Estado para que os bombeiros voltem a ter as taxas moderadoras repostas. O cálculo das pensões ou das reformas antecipadas também está em aprovação, também está em fase de conclusão para que possamos ter esse direito. Falta o quê? Apenas a aprovação do Orçamento de Estado para que ela seja também publicada. Nós nunca perdemos esta benesse, nunca perdemos o benefício da contagem de tempo para a reforma. O que nós perdemos foi o acesso a esse período, porque a taxa que nos era imposta e a não podermos pedir reforma antecipada, nós não conseguiríamos ter vantagem em pedir a contagem de tempo para a reforma. Vamos conseguir novamente que seja reposto não dos 15% para os 25% como era, vamos manter os 15% de contagem de tempo, mas a taxa que estava em 22% para acedermos a esse benesse ou esse benefício vai ser reduzida novamente para os 6% e aí sim os bombeiros vão ter capacidade, vão ter vontade de voltar a pedir a sua reforma antecipada, assim como bem o merecem. Mas também temos que olhar para os incentivos ao voluntariado como num seu todo. Não podem ser só estas pequenas, porque são pequenas ajudas ou pequenos benefícios que se deem aos bombeiros que vão fazer com que os bombeiros voluntários que as pessoas venham para os bombeiros voluntários. Precisamos de incentivos de maior força, de maior interesse para que as pessoas sejam, no fundo, ressarcidas do tempo que disponibilizam. As pessoas, quando vêm para os bombeiros voluntários, não vêm, como diz o Sr. Presidente, não para uma profissão. Não vêm para serem profissionais de bombeiros, vêm para ajudar a sua população e, nesse aspecto, devem ser ressarcidas do tempo, das horas que despendem, da família que deixam, dos amigos que deixam, dos seus empregos, inclusivamente, que deixam para virem para os bombeiros ajudar a proteger as pessoas e bens do seu concelho e do seu país. E, neste aspecto, precisamos que seja feita uma política mais interventiva por parte do Governo Central. Precisamos que os bombeiros sejam capazes de ter um incentivo que lhes dê possibilidade de, por exemplo, serem empregados de uma empresa ou até dos municípios, porque não criar um regime de exceção para que os municípios possam contratar bombeiros voluntários para os seus quadros, para assim depois terem disponibilidade para fazerem a prestação de socorro, mas também as empresas que empregam bombeiros voluntários e que sabemos que muitas vezes durante um determinado período não são horas apenas, são dias que deixam de tê-lo ao seu serviço, não terem um benefício, por exemplo, na sede de IRC. Porque não os bombeiros que querem residir no seu concelho, que querem construir no seu concelho, não têm redução da taxa de IMI ou até isenção da taxa de IMI, assim como o município entender, ou até ter acesso ao crédito de habitação bonificado para poder construir a sua casa e se fixar no seu concelho. Nós sentimos isto muito no interior. Esta é a dificuldade que nós sentimos no interior. E temos que ter também a capacidade de definir o que é que queremos para os bombeiros. Temos neste momento um organismo que nos tutela, que é a Autoridade Nacional de Proteção Civil, e que, não tendo no seu organismo ou na sua organização os bombeiros, porque os bombeiros são das associações humanitárias e que detêm os corpos de bombeiros, querem, no fundo, às vezes, usar-se de meios que não são deles. E nós lutamos hoje, continuamos a lutar, fazemos bandeira disto, termos connosco um comando autónomo nos bombeiros, onde haja um organismo que comanda os bombeiros e que nós colaboremos pela coordenação da Autoridade Nacional de Proteção Civil. Compreendemos que a Autoridade Nacional de Proteção Civil tenha que coordenar todos os agentes de proteção civil. Não compreendemos é que outros agentes de proteção civil que não sejam os bombeiros sejam coordenados e os bombeiros sejam comandados. Temos que limpar esta imagem, temos que definir estes caminhos, temos que definir estes limites.
Relativamente à nossa ação, só dizer-vos, e foi patente agora que vocês viram nas notícias, mas isto é quase que diário, quando há um acidente, quando há uma catástrofe, quem está na linha da frente são os bombeiros. Agora, nestas chuvas, nestas inundações, quem é que estava? Eram os bombeiros. Cerca de 98% dos operacionais que estiveram no terreno foram os bombeiros, é os bombeiros que estão, e nós temos que ter destaque, temos que ter a importância e temos que ter o valor reconhecido pelo Estado Central nestas nossas ações e nesta nossa atividade. O mesmo relativamente ao INEM. No INEM, nós fazemos cerca de 80% da sua atividade. O socorro prestado pelo INEM é 80% efetuado por bombeiros e associações humanitárias. E não podemos nunca que um organismo que tem um parceiro com esta importância não haja no seu Conselho Diretivo um elemento representante dos bombeiros. O Sr. Presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, em Conselhos de Estado-Maior do INEM, já o fez prevalecer, vai manter esta posição, quer pertencer, ou ele, ou um que o Presidente designe, um elemento para o Conselho Diretivo do INEM, não executivo, mas que esteja lá na hora que seja preciso decidir diretivas, que seja preciso definir objetivos para os bombeiros, para o socorro, onde nós estamos com esta intervenção. Não querendo alongar muito mais, porque as horas também já não aconselham, Sr. Presidente da Câmara, dizer-lhe que tem nesta gente a segurança do seu Conselho, tem nesta gente o apoio que necessita para que a Proteção Civil Municipal seja realmente uma área ativa, que esteja seguro, que esteja com capacidade de resposta ao minuto em todos os dias do ano. Sei da sua preocupação neste aspecto, sei que tem trabalhado nessa área, que os acompanha, que os incentiva e às vezes, como eu digo, não é só às vezes o apoio financeiro nem monetário que incentiva esta gente. É muito mais que isso, é um acompanhamento, é uma proximidade, é estar presente, dizer estou aqui, vamos para a frente, é este o motivo que as pessoas querem, que os bombeiros querem e que necessitam. Agradecendo mais uma vez o convite à Liga dos Bombeiros Portugueses para estarem neste 91º aniversário dos bombeiros, do Corpo de Bombeiros de Salvação Pública de São Pedro do Sul e desejar-vos que para o próximo ano estejamos com certeza a comemorar os 92 anos de salvação pública e quem sabe o primeiro ano do agrupamento. Muito obrigado e parabéns. Obrigado, Sr. Comandante, pelas suas palavras. Eu chamava de imediato o comandante, o segundo Código, o comandante Rui Requeijo. Rui Nogueira. Bom dia a todos. Começo por cumprimentar a digníssima mesa, Sr. Presidente da Câmara, Sr. Presidente da Liga de Bombeiros Portugueses, Sr. Presidente da Federação dos Bombeiros de Viseu, do Distrito de Viseu, Presidente da Assembleia Geral, Sr. Presidente da Associação Humanitária, Sr. Presidente do Conselho Fiscal, representante do Corpo Ativo do Corpo de Bombeiros de Salvação Pública, estimado amigo Sr. Carlos Alberto, benemérito desta instituição, comunicação social, convidados, representantes operacionais e dirigentes de outros corpos de bombeiros, antigos comandantes desta corporação, caros bombeiros, a todos de uma forma global, cumprimentá-los e agradecer o convite dirigido ao Comando Distrital para estar presente nesta cerimónia. Em meu nome pessoal e em nome do Tenente Coronel Luís Campos, na impossibilidade de estar presente, cumprimentar-vos a todos. É facto importante participar convosco num dia como hoje e, acima de tudo, é muito satisfatório ver que uma corporação que, apesar de estar a passar um momento que, em termos de organização, não está na sua plenitude, na ausência de um comando que esteja nomeado, reconhecer o trabalho que o subchefe está a ter para manter esta unidade, e o melhor reconhecimento que pode acontecer é, de facto, a quantidade de operacionais que formaram ali fora e enchem esta sala. É de facto a demonstração que a corporação está viva, que a associação não parou, e isso deixa-nos satisfeitos.
porque não só pela quantidade, mas pela idade média que aqui está presente, há aqui, sem dúvida nenhuma, a vontade de manter uma casa viva e a vontade de manter uma capacidade de resposta ao nível daquilo que é expectável para um corpo de bombeiros, que se encaixa num distrito onde o nível está muito alto. Um distrito que nos orgulha muito comandar, porque é de facto um distrito onde os nossos bombeiros nos representam muito bem dentro e fora de portas. Um distrito onde os bombeiros, sem dúvida nenhuma, e à luz daquilo que acontece no panorama nacional, é um distrito onde os bombeiros garantidamente são o suporte daquilo que é a operacionalização das ações de proteção e socorro. E exemplo disso são os acontecimentos dos fins de semana passado e do mês anterior, porque para além daquilo que é o mediatismo dos incêndios florestais e que em muito movimento grandes dispositivos, a verdade é que são as pequenas ocorrências, são de facto os pequenos desastres que demonstram até que ponto é que as organizações e os municípios estão capazes de fazer face a essa necessidade. É sem dúvida nenhuma, em momentos como o fim de semana passado, que se percebe como é que os municípios reagem e porque não há o balanceamento de meios distrital, como em situações de incêndios florestais acontece, para o suporte às operações, é nesses momentos que se verifica que um município tem capacidade, com recursos próprios, com os seus bombeiros do município e eventualmente até com prestação de serviços de outras entidades, fazer face às necessidades perante a meteorologia adversa e repor a normalidade das suas populações e poder, em primeira instância, proteger e salvaguardar a vida humana. E isso tem-se demonstrado. O Corpo de Bombeiros de Salvação Pública São Pedro do Sul não baixou as armas, mantém-se ativo e contamos, sem dúvida nenhuma, e porque se aproxima também uma época, e porque já foi aqui falar também do dispositivo, é verdade, a Corporação deu disponibilidade para integrar esse dispositivo, com muita satisfação acolhemos essa informação e, portanto, contamos convosco. Com comando, esperemos nós, sem comando, esperemos que não, mas a verdade é que, estando causas operacionais, tudo se há de resolver e, da nossa parte, contem com o apoio que for necessário, porque estamos cá também para isso. Sem dúvida nenhuma, o enquadramento legal que existe neste momento é esse. A Autoridade Nacional de Proteção Civil exerce, de facto, o comando sobre todos os corpos de bombeiros e, portanto, exerceremos essa missão na sua plenitude e estamos cá para isso. Dar a todos e mais agradecer e um resto de bom dia. Obrigado, Comandante. E antes de passar a palavra ao Sr. Presidente da Câmara, queria convidar todos os presentes, depois, no final da intervenção e desta cerimónia, a deslocarem-se às termas para o almoço convívio entre todos. Será no Hotel Voga. Espero poder contar com todos aqui presentes. E passava então a palavra ao Presidente da Câmara, Vítor Figueiredo. Segundo Comandante Codiz, Sr. Presidente da Federação, Sr. Representante da Liga, Sr. Presidente da Assembleia Geral e meu colega de há muitos anos, Orlando, João Paulo Medanel, em representação do Conselho Fiscal, Sr. Presidente da Direção, Sr. Representante dos Bombeiros aqui na mesa, o José, Carlos Alberto, amigo de há mais de 40 anos, desde mais os meus agradecimentos pelo apoio que tem estado a dar aos Bombeiros de Salvação Pública e agradecer em nome do município todo esse apoio que está a dar. Senhores jornalistas, senhoras bombeiras, senhores bombeiros, senhor representante da Assembleia Municipal, senhores presidentes da Associação Humanitária dos Bombeiros de São Pedro do Sul e de Santa Cruz da Trapa, bombeiros da Associação Humanitária dos Bombeiros de São Pedro do Sul aqui presentes, esta casa também é vossa, senhores autarcas aqui presentes, senhores jornalistas. Antes de mais, queria dizer-vos que estou muito satisfeito com a juventude que eu vi hoje desfilar e estar na Guarda de Honra, e também com aqueles que não sendo tão jovens quanto isso, pela primeira vez vi também nesse mesmo desfile. Desde já saúdo e cumprimento e agradeço realmente fazerem parte deste Corpo de Bombeiros. Depois queria-vos dizer que o Presidente da Câmara de São Pedro do Sul está muito satisfeito com todo o trabalho que os bombeiros do nosso Conselho têm feito em prol de todas as pessoas necessitadas e em situação de emergência que tem acontecido no nosso Conselho. O que desde já agradeço realmente todo esse trabalho, nomeadamente a nível de proteção civil.
Depois queria dizer que também fico satisfeito com o forte entusiasmo que há à volta do agrupamento de bombeiros. Estamos numa altura ainda de namoro, mas de seguida temos que começar a pensar numa fase de casamento. Já andamos nisto há algum tempo, há alguns anos, realmente são passos, os passos que têm sido dados, têm sido passos necessários, as duas direções estão a trabalhar no bom sentido, mas o CODIS disse, ainda numa reunião recente, é que realmente a fase de comando, e para quem andou na tropa sabe que há necessidade de um comando, estamos a chegar à fase de realmente esse assunto ser ultrapassado. E agradeço que vocês tentem aligeirar daqui para a frente o mais possível a forma de realmente termos a cadeia de comando estabilizada, para que, a ver se ainda antes do verão, se conseguiríamos realmente que essa situação ficasse resolvida. Depois queria-vos dizer também que, da parte da Câmara Municipal, terão todo o apoio necessário realmente à construção do novo quartel esse que já foi prometido e que já se fala há muitos anos. O terreno foi disponibilizado e neste momento teremos todo o apoio que realmente vocês necessitem para a construção desse mesmo quartel. Depois queria solicitar ao nosso comandante João e ao Carlos que, estando numa fase de passagem à reforma, que não abandonem completamente os bombeiros de salvação pública, até porque toda esta gente nova precisa ser ensinada e vocês têm conhecimentos que realmente todas estas pessoas mais novas vão realmente necessitar que sejam ensinadas, de forma que vocês possam ficar mais na retaguarda sim, mas não se esqueçam depois de tentar ajudar estes mais novos. Depois queria-vos dizer também que recentemente a Comunidade Intermunicipal de Dom Lafões subsidiou os fardamentos para 50% dos bombeiros de salvação pública e dos outros dois agrupamentos de bombeiros. Os 15% ficariam a cargo das corporações de bombeiros. Queria-vos dizer que a Câmara Municipal irá assegurar o pagamento desses 15% a todos esses bombeiros, de forma que, meus senhores, não acarretará qualquer custo para os bombeiros realmente esses fardamentos. E tudo irei fazer para que realmente os outros 50% de bombeiros que não têm equipamentos possam, a curto, médio prazo, também serem contemplados no sentido de terem todos equipamento novos para poderem exercer a sua atividade. Os meios do município, aos poucos, vamos ter cada vez mais meios. Começámos pela aquisição de uma viatura que tem uma zorra essa que pode pôr em pouco tempo equipamento pesado numa zona de combate a incêndios, nomeadamente uma máquina de rastros, retroescavadoras. Recentemente, e desta semana, chegou uma nova giratória que poderá também prestar serviço para quando for necessário vocês poderem ter que entrar na zona de mato, de forma que todo este equipamento, meus senhores, fica à disposição dos bombeiros para tudo aquilo que realmente possam vir a necessitar. Mais uma vez, quero dizer que, enquanto responsável da Proteção Civil, estou muito satisfeito com o trabalho que vocês têm desenvolvido, não só a salvação pública, mas também todos os outros bombeiros das outras duas corporações de bombeiros. Estamos neste momento numa fase de realizar simulacros de incêndio e de acidentes. Já foi feito recentemente nas instalações da Misericórdia e quero dizer que provavelmente, brevemente, iremos ter mais. Também já foi feito em Carvalhais, na Escola Profissional de Carvalhais, e queríamos dizer que brevemente poderemos vir a ter mais. A realização destes simulacros é importante para que realmente quem vive ou quem está todo o dia nessas instituições possa realmente saber o que fazer em situações de calamidade ou perigo. Queria dizer ao Rui Nogueira, ao segundo comandante operacional, que muito me agrada realmente, temos tido muitos contatos, temos tido muitas reuniões. Estas reuniões são importantes, temos uma boa relação também com o CODIS e queria dizer que, enquanto nós andamos nestas reuniões e não temos que nos encontrar no meio do mato, no meio do pinhal, ficaremos satisfeitos, significa que não tem sido necessário. Nós temos feito ações de prevenção, temos reunido, temos realmente visto quais são as necessidades que necessitamos para o nosso conselho, essas reuniões têm sido efetuadas.
enquanto estamos a trabalhar em gabinete, aí penso que estamos bem, e espero que realmente não aconteça nada, tenhamos que nos encontrar no meio do mundo. Para finalizar, queria dizer, meus senhores, sou um de vós, sou daquelas pessoas que tanto estou hoje aqui na festa, como estarei, como já estive no passado, em situações de catástrofe, em situações de incêndio. Contem comigo, contem com o Presidente da Câmara Municipal, contem com a Câmara Municipal, eu estarei junto de vós sempre que seja necessário. Muito obrigado.